crianças, bom dia! Vamos lá para as nossas atividades de hoje? Hoje a gente vai continuar na disciplina de artes e a gente vai refletir um pouquinho sobre as 4 linguagens da arte. Na verdade, a gente vai recordar sobre isso, né? Que a gente já estudou em sala, que a arte ela é dividida em 4 grandes linguagens que conversam entre si. Existe a música, existe a dança, existe o teatro e existe as artes visuais. Ontem a gente conheceu um artista brasileiro que se destacou nas artes visuais, que foi Romero Brito. Ele expressava todos os seus sentimentos, todo o amor, tudo que ele via de essência no mundo, ele expressava através da sua pintura, das suas obras de arte, né? Hoje, terça-feira, a gente vai conhecer mais um artista brasileiro. Agora, esse foi famosíssimo. Até hoje ele faz história, né, no nosso país como um dos maiores artistas brasileiros, que também se destacou nas artes visuais, porém, ele se utilizava das palavras, ele se utilizava da escrita para escrever seus sentimentos, as suas emoções, para contar as suas histórias. Estou falando, sabe de quem? O nome completo dele é Joaquim Maria Machado de Assis, ou Machado de Assis. Ele foi um grande escritor brasileiro, né? Então, na aula de hoje a gente vai conhecer mais esse artista. Tia Vanusa, coincidentemente, Tia Vanusa tem alguns livros desse artista. Deixa Tia Vanusa apresentar para vocês. Olha esse, um dos seus mais famosos livros, Memórias Póstumas de Brás Cubas. E aqui, ó, vem dizendo um pouquinho sobre a história desse livro. Esse livro foi publicado em 1881. Ele vem contando sobre a narração dessa história, que vem um pouquinho de romance, de agressividade, de vida inútil desse herói aqui, Brás Cubas, né? Vem falando um pouquinho sobre ele. Aí aqui vem dizendo que Machado de Assis surpreende a cada página com uma ironia cortante e, acima de tudo, com a inteligência que prende até o leitor mais desconfiado. Ele, na época, ele já antecipava procedimentos modernistas e ele já antecipava descobertas da psicanálise. Imagina aí o quanto que ele era inteligente, né? Então, essa obra de arte aqui, ela é ácida, ela é irônica e eleva a literatura brasileira a um patamar jamais atingido antes. Então, está aqui uma das obras de arte de Machado de Assis. E eu tenho mais uma para apresentar para vocês, ó, que também é famosíssima, Dom Casmurro, né? E aqui na parte de trás desse livro vem trazendo um pouquinho sobre a biografia de Machado de Assis. Quem foi Machado de Assis? Olha que legal. Ele nasceu em 21 de junho de 1839. Ele nasceu como sendo uma das figuras mais ilustres da literatura brasileira. Ele era neto de escravos alforriados, morava no Morro do Livramento e contava com a proteção de uma madrinha muito rica, dona da Chácara do Livramento. Aos 6 anos morreu sua irmã, aos 10 anos morreu sua mãe. Seu pai casou novamente, mas aos 14 anos seu pai também faleceu. E ele continuou ajudando a sua madrasta a vender doces para sustentar a casa. Não se sabe se ele frequentou escolas regularmente. Ele foi caixeiro de livraria, tipógrafo, revisor, antes de ser jornalista e cronista. Em 1855, ele publicou uma poesia chamada A Palmeira. E aí continua falando, né, que ele se encontrou com vários escritores da época. Em 1858, ele começou a escrever em vários jornais e revistas. Aí ele assume um emprego público, se consagrando como escritor. Sua obra é dividida pelos críticos em 2 fases, primeira fase e segunda fase. E aí aqui tem algumas obras da primeira fase: Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena, e aí a Garcia. E de segunda fase, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quintas Borba, Dom Casmurro, né, que esse aqui foi escrito em 1899. Aí tem Esaú e Jacó, Memorial de Aires e assim por diante.
a sua esposa faleceu em 1904, foi sua companheira durante 35 anos, e aí depois que sua esposa morre, ele perde o prazer pela vida e acaba falecendo apenas 4 anos depois, em 1908. Tia Vanusa também tem outros livros dele aqui em casa, ó, várias histórias, esse livro aqui, que contém várias histórias, né? Ele era muito importante porque, assim, ele pegava histórias que estavam acontecendo no mundo afora, livros publicados no mundo afora, e traduzia e trazia para o nosso país, enriquecendo, assim, a nossa literatura brasileira. Tem também esse aqui, ó, A Mão e a Luva. Aqui atrás vem falando um pouquinho sobre a história desse livro. É um romance que foi escrito ele nasceu Machado de Assis, ele nasceu em 1839, faleceu em 1905. Esse livro aqui era um folhetim, foi publicado em 1874. Tia Vanusa é apaixonada por esse artista. E a minha filha, eu acho que é também, inclusive ela lá na escola dela, ela participou como atriz e ela recebeu esse prêmio aqui, ó. Curta Machado de Assis, lá na Coepar, e ela recebeu o troféu, olha, de melhor atriz no ano passado, 2019. Ela dramatizou, né, algumas curtas de Machado de Assis. Então, sem dúvida um escritor incrível, né? Então, é um artista brasileiro. Ontem a gente mostrou Romero Brito, que foi um artista brasileiro moderno, né? E esse foi mais um dos artistas brasileiros que fizeram história. Aí, Tia Vanusa vai passar um videozinho para vocês conhecerem ainda mais um pouco sobre a história desse artista, contado por uma criança, um desenho animado bem legal, bem divertido. Assistam aí para vocês conhecerem mais um pouquinho. Já já Tia Vanusa volta com a nossa atividade de hoje, tá? Pequenos Ilustres! O pequeno ilustre Machado de Assis é considerado um dos maiores escritores da língua portuguesa de todos os tempos. Vamos conhecer a sua história. Há mais de 100 anos, vivia em um morro do Rio de Janeiro um menino que tinha uma paixão por contar histórias. Seu nome era Joaquim Maria Machado de Assis. O menino cresceu em uma família muito humilde, simples. E seu dom foi aparecendo desde cedo. Quando jovem, ele gostava de jogar xadrez e participou do primeiro campeonato disputado no Brasil. Mas sua paixão por histórias o levou a trabalhar em um jornal como aprendiz. Durante o trabalho, Machado adorava ler livros escondido de seu chefe, que não gostava nada disso. O jovem tinha uma facilidade em aprender e sabia falar várias línguas como alemão, inglês e francês. Bonjour, je suis Rob. Tu t'appelles? T'es française? Seu grande talento para línguas e sua paixão por histórias fez com que Machado traduzisse para o português vários livros estrangeiros importantes, enriquecendo ainda mais a cultura no Brasil. Mesmo tendo a escrita como profissão e paixão, sua letra não era nada bonita e ele às vezes tinha dificuldade de entender o que escrevia. O tempo passou e Machado de Assis começou a fazer sucesso com suas próprias obras. Assim como em suas histórias, sua vida também era repleta de amor. Sua musa inspiradora era sua esposa Carolina, e para ela escrevia muitos poemas. Carolina, como ele, também era apaixonada pelas palavras e o ajudava revisando as suas obras.
Em sua carreira como escritor, Machado escreveu muitos romances, contos, poemas e peças teatrais. Entre suas obras estão algumas das mais importantes da nossa literatura, como Dom Casmurro e também Memórias Póstumas de Brás Cubas. Machado de Assis foi um ilustre que marcou o Brasil com suas palavras e deixou lindas obras para o nosso país. Pequenos Ilustres. Machado de Assis, Machado de Assis, um grande escritor e também gentil, é um grande nome do Brasil. Um grande escritor e também gentil, é um grande nome do Brasil. Pra cultura do Brasil, vários livros escreveu e muitos leitores atraiu, e o seu nome é Machado de Assis, Machado de Assis. Romance, poesia, histórias no teatro desse escritor idolatrado. Romance, poesia, histórias no teatro desse escritor idolatrado. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Oh, pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Observaram, pessoal, através desse videozinho, a história linda de Machado de Assis, né? Com o quanto que ele gostava de escrever, das escritas. Até no trabalho ele se escondia um pouquinho do chefe para ir ler, né? Olha o quão importante é a leitura e a escrita. Ele nem tinha uma letra muito bonitinha, né? Mostrava aí no vídeo, mostrava na música também, mostrou na música. Mas aí isso não fez diferença, porque ele era um grande artista, né? E ele fez história. E nós? Será que nós somos capazes, hein, de escrever uma linda história assim como Machado de Assis escreveu tantas? Será que nós somos capazes? Nós somos sim, né? As artes, elas estão aí, a música, a dança, o teatro, as artes visuais, elas estão presentes em nossa vida e a gente precisa somente abrir os nossos olhos para reconhecer os nossos dons. Mas na verdade a gente pode sim ter esse dom também de escrever lindas histórias, de expressar nossos sentimentos, de contar histórias. Pode ser utilizando a escrita. Alguns de vocês já conhecem, né? Alguns de vocês têm o dom da escrita, outros têm o dom do desenho, outros têm o dom da pintura.
E todos esses dons são artes visuais, né? Então, como atividade de hoje, inspirado nessa história linda de Machado de Assis, sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão expressar os sentimentos ou escrever alguma história ou desenho que viveu, ou que assistiu, ou que imaginou. Então hoje vocês vão criar uma linda história. Quem tem o dom para o desenho vai fazer um desenho. Quem tem o dom para a escrita vai escrever essa linda história, certo? Inspirado no nosso artista brasileiro de hoje, Machado de Assis, tá ok? Então, Tia Vanza deseja uma ótima inspiração, que vocês pensem e coloquem para fora todo esse dom que vocês têm, que eu sei que vocês têm, para escrever, para expressar essa linda história, tá? Então, um feliz dia, bons estudos, caprichem na nossa atividade de artes de hoje, tá? E até amanhã, se Deus quiser. Um beijão e tchau, tchau.